aluno, meu nome é Aluno, vamos dar início ao estudo do direito penal. Direito das condutas ilícitas, ou seja, o direito que vai punir indivíduos ou cidadãos que estão convivendo em sociedade e que não seguem regra básica de convivência. Esse é o direito penal, o direito das condutas ilícitas. Mas, Douglas, o conceito de direito penal, qual é o seu conceito? O direito penal, ele é o ramo do direito público, cuja função é punir e selecionar os bens jurídicos mais essenciais à vida e sociedade e punir indivíduos ou cidadãos que estão convivendo em sociedade e que não seguem regra básica de convivência. O direito penal tem esse conceito. Entretanto, esse conceito muito conhecido e difundido por vários profissionais da área do direito, tanto em nível de doutrina, tanto o Estado, como é dito, quando vai em tese falar sobre o direito de punir do Estado, ou até mesmo sobre o conceito de direito penal, não leva em conta alguns aspectos do conceito. Por exemplo, nós temos o direito penal sobre o aspecto objetivo e subjetivo, temos o direito penal sobre o conceito formal e material, temos o direito penal sobre o conceito analítico e dogmático do direito penal. Esses conceitos, quando caem em prova, costumam alguns alunos antigos, até mesmo bons em concurso público, errar. E eu não quero isso para você na hora da sua prova. Vamos ao conceito de direito penal. O direito penal, ele é o ramo do direito público. Pô, Douglas, explica isso para mim? Claro, ramo do direito público. Vamos imaginar que o direito é como se fosse uma árvore. E essa árvore, ela tivesse dois galhos. Uma seria o ramo do direito privado e o outro galho seria o ramo do direito público. Qual seria a distinção entre um e outro? O ramo do direito privado, a relação entre particulares. Não há relação do Estado. A relação são privada. Por exemplo, direito do consumidor. São duas pessoas, os polos da relação jurídica, pessoas o quê? Privadas, particulares. Assim mesmo acontece no direito civil. O que não acontece no direito, por exemplo, administrativo, onde a presença do Estado protegendo o interesse da coletividade, o interesse público e o direito do cidadão, o direito de um só indivíduo, o direito de um particular. Tu viu a relação de desigualdade? Então, esse é o ramo do direito público. O direito penal também, por ele proteger o interesse público, por ele salvaguardar o interesse da coletividade, por ele tutelar os bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, há a presença do Estado. Por isso, o direito penal é o ramo do direito público, que tem a função de proteger, criando condutas e aplicando as suas respectivas penas. Aqui temos direito penal de caráter objetivo e subjetivo. Como assim, Douglas? Quando o direito penal ele prevê condutas e respectivas sanções penais, seja ela reclusão, detenção ou na contravenção penal, prisão simples e multa, ou até mesmo a medida de segurança, o direito penal está tendo um viés, quando ele elabora essas condutas e prevê essas penas, um viés chamado de viés objetivo. Ou seja, ao prever condutas e sanções penais, ele está sobre o viés objetivo. Douglas, sobre o viés objetivo eu entendi. E sobre o viés subjetivo? É quando ele aplica sanções. Então, ao aplicar sanções, temos o direito penal sob o prisma subjetivo. Por que subjetivo, Douglas? Porque o sujeito que irá aplicar as sanções penais será o Estado. O Estado é o único detentor do direito de punir, do direito de fazer valer as leis. Esse é o direito penal. Agora, além do direito penal sob o ponto objetivo e subjetivo, temos os pontos que mais caem em concurso. Temos o ponto, o direito penal tendo o conceito formal. Douglas, qual é o conceito formal de direito penal? Formal ou estático? É aquele que define comportamentos humanos como infrações penais, seja ela crimes ou contravenções penais. Estará lá a conduta, tanto comissiva ou omissiva, por exemplo, matar alguém, artigo 121 do Código Penal, crime de furto, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel, ou também, por exemplo, podemos ter o crime de omissão, o crime omissivo, ou seja, teremos os comportamentos humanos definidos como infrações penais. Esse é o direito penal sobre o aspecto formal ou estático, aplicando-lhe sanções e definindo os agentes dessa infração penal. Douglas, o direito penal sobre o conceito material é aquele que busca proteger os bens jurídicos mais essenciais e mais importantes à vida e sociedade. Bens jurídicos esses que podem sofrer lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico. Tanto um quanto o outro será definido como o quê? Direito penal material. O direito penal, quando sofre lesão a bem jurídico, ele terá um conceito de lesão com resultado naturalístico.
Agora, quando ele ameaça de lesão, ou seja, a ameaça de lesão ao bem jurídico, o resultado é apenas jurídico. Me diz isso, Douglas, claro. Quando você dá um tiro em alguém e você mata alguém, o crime de homicídio, houve uma lesão ao bem jurídico daquela pessoa que é a vida. Então você teve uma lesão ao bem jurídico e o resultado daquela conduta foi um resultado naturalístico. Agora, quando você saca a arma de fogo, vai dar um tiro no cara e o cara consegue se desviar de todos os disparos. Nesse caso, não teve efetiva lesão. Você não conseguiu lesionar o bem jurídico. Mas o direito penal pune o que é a ameaça de lesão, pelo princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Beleza? Então, ele pune também o resultado na ameaça de lesão. Agora, Douglas, o conceito analítico do direito penal ou dogmático é aquele conceito que vai dividir o crime em três partes. Aqui será adotada a teoria tripartite, que divide o crime em fato típico, antijurídico e culpável. Logo, temos a definição de conceito de direito penal sobre o aspecto objetivo, cria conduta e respectivas sanções. Aspecto subjetivo, o direito penal é o único, exclusivo detentor do direito de punir. Sobre o aspecto formal, que é aquele que define comportamentos humanos e dar a ele o valor de infrações penais, definindo seus agentes e aplicando sanções. E sobre o aspecto material, que está muito ligado ao princípio da intervenção mínima, né, meu nobre? Ou o princípio também da relevância jurídica, ou seja, é aquele que busca proteger os bens jurídicos mais relevantes à vida em sociedade e que não possam sofrer, para que não possam sofrer lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico. Se cair nessa prova, lesão ou ameaça de lesão a bem jurídico, está falando do quê? De conceito de direito penal sobre o aspecto material. Se falar sobre a definição de condutas como infrações penais, está falando sobre o aspecto formal. E se dividir o crime em fato típico, antijurídico e culpável, está falando sobre o aspecto dogmático ou analítico do direito penal. Trabalhado com o conceito de direito penal, vamos ver o trabalho de fonte do direito penal. Por que, Douglas, fonte? Fonte é de onde vem o direito. O que seria a fonte? É isso mesmo, de onde vem uma fonte de água. É de onde vem a água. Fonte do direito material é de onde surge o direito material. O direito material, então, o direito penal, perdão, ele tem as fontes chamadas de fontes o quê? Formais do direito penal e as fontes materiais do direito penal. Vamos trabalhar a fonte material. Quando eu falo material, eu quero que você lembre da matéria-prima mesmo. É como se fosse a fábrica do direito penal. O direito penal, ele é definido, o rol de condutas e as respectivas penas, pelo próprio Estado. O Estado vai criar as condutas e as penas para impedir que o cidadão que está convivendo na sociedade possa infringir o direito do outro. Logo, a fonte material do direito penal, ela é reconhecida como a fonte de produção. Ela é reconhecida como a fábrica, ou seja, a fonte material do direito penal é a fábrica, é onde fabrica o direito penal. E a fonte material do direito é conhecida como fonte de produção. Por quê? Porque será ela a fonte material que irá produzir o direito penal. E quem é a fonte material do direito penal? Nossa, muito simples, né, meu nome? É o Estado. Mais precisamente no artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Lá que está a repartição de competências dos entes federativos ou dos entes federados. Lá está, por exemplo, a competência exclusiva, a privativa, a concorrente. E a competência da Constituição Federal é da União. O ente federativo responsável por criar o direito penal, a fonte material, que é a fábrica, é o próprio Estado. Sobre o ente federativo, União. Está escrito assim, a competência privativa para legislar sobre o direito penal é da União. Eu falo privativa por quê? Porque essa competência poderá ser delegada aos estados para trabalhar sobre matérias específicas. Douglas, sim, os estados podem legislar sobre direito penal para tratar de matérias específicas. Essa é a fonte, o quê? Material do direito penal. Douglas, e a fonte formal do direito penal? A fonte material é a fábrica, a fonte material é a fonte de produção. E a fonte formal do direito penal? A fonte formal do direito penal é a fonte que irá se revelar o direito penal. É a fonte que revela o direito penal. Nada mais é do que a fonte que exterioriza o direito penal. A fonte que exterioriza o direito penal. Não só isso, a fonte que entrega. Vou marcar para vocês aqui como a fonte do delivery. Pronto, a fonte que entrega. Logo, a fonte material irá criar o direito penal.
O Congresso Nacional é um órgão responsável por criar o direito penal. A fonte formal do direito penal será a fonte que irá revelar. E o direito penal terá fontes chamadas de fontes imediatas, aquela que terá aplicabilidade imediata e será revelada de maneira imediata para a sociedade, por isso que é fonte imediata, e a fonte imediata, que irá auxiliar na revelação da fonte imediata. Vamos lá? A fonte imediata do direito penal, para quem já estudou o princípio da legalidade, ou você que não estudou irá ver comigo, que a fonte imediata é a lei em sentido estrito, pois só ela pode prever crimes e combinar penas, só ela pode trabalhar sobre tipos penais, só ela pode prever normas penais incriminadoras. Ou seja, a lei em sentido estrito é uma fonte formal imediata do direito penal. Além do direito penal trabalhar a fonte formal imediata, a lei em sentido estrito, também tem a Constituição Federal. Por exemplo, quando ela diz lá crimes inafiançáveis e imprescritíveis de forma ou de outra, ela está dizendo sobre direito penal, está falando sobre direito penal. Então a tangibilidade da Constituição Federal, da norma, da Carta Maior, ou das leis da lei, ou da lei de todos, que é a Constituição Federal, ou a lei cidadã, ela também fala sobre direito penal. Então, a Constituição Federal já foi aceita, tanto na jurisprudência quanto pela doutrina, tá bom? Nas mesmas discussões lá tendo rolado, como fonte também o quê? Imediata do direito penal. Também temos tratados internacionais trabalhando sobre fontes imediatas do direito penal. Os tratados internacionais, por trabalharem as vedações ao princípio da dignidade da pessoa humana, ao tratamento da tortura, ao vedar isso, ela trabalha sobre matéria de direito penal. Tem discussão nos dois itens? Tem, mas já é aceito pela doutrina, tá bom? Douglas, além de fontes imediatas, você falou também que tem fonte imediata. A fonte imediata é aquela que tem aplicação direta e muito prática, já está valendo para o mundo jurídico. A fonte imediata auxilia a fonte imediata na interpretação e na aplicabilidade dela. São, por exemplo, os princípios gerais do direito, tais quais devido processo legal, contraditória e ampla defesa e vários outros tipos de princípios que estão dentro do direito penal. Tranquilo? Douglas, atos normativos. Por exemplo, a norma penal em branco, né, meu nobre? É aquela norma que precisa de complemento para que a lei funcione. Temos uma norma penal em branco chamada de heterogênea, aquela que a fonte legislativa que complementa a primeira norma é diversa, ou seja, é um ato normativo, uma portaria da Secretaria da Agência de Vigilância Sanitária irá dizer no crime de drogas o que é droga. Atos normativos também ajudam na lei o quê? No direito penal. Então, por isso que são fontes formais imediatas. Além disso, temos a doutrina, que são os estudiosos do direito que auxiliam a interpretação e a aplicabilidade da lei. A jurisprudência, que são decisões reiteradas do tribunal em mesmo sentido, que também ajuda como fonte imediata no direito penal, e os costumes, que são comportamentos seguidos de maneira uniforme por uma localidade, que também auxiliam na aplicação da norma. Quando trabalhamos, por exemplo, o furto, que é nada mais nada menos, pelo repouso noturno. Quando que se dá o repouso noturno? Dependendo da localidade, muito cedo. O horário, 7 da noite, se for interior, uma cidade grande, 1h da manhã. Quem vai definir isso é os costumes, no furto majorado pelo repouso noturno, causa de aumento de repouso noturno, beleza? Douglas, tranquilo. Temos fonte formal imediata e imediata.